Você atua com inventários, anota isso que eu vou te falar. Assinar contrato não transfere propriedade. E isso se torna um grande problema, tanto para quem acha que vendeu, quanto para quem acha que comprou. Se você chegou até aqui, provavelmente você está buscando conteúdo sobre compra e venda aí no momento do inventário. E eu vou jogar muito limpo com você. Eu vou te passar aqui algumas regras para você não causar prejuízos. É isso que você precisa ouvir no começo, para você não causar prejuízos. Porque não adianta a gente ficar aqui com um floreiozinho de de casinha disso, de casinha daquilo, e vai resolver a sua vida e o mundo é cor-de-rosa com borboletinhas voando. Não, meu amigo, minha amiga. Você está diante de uma situação em que você pode causar prejuízo, certo? Ser profissional e atuar com patrimônio, que é uma área que remunera bem, e isso é verdade, pressupõe responsabilidades. Eu não conheço nenhuma profissão no mundo em que o profissional ele é bem remunerado e ele não corre risco nenhum. Geralmente há uma correlação entre as coisas, correto? Então, quando você está aqui nessa área patrimonial, inventário ou planejamento patrimonial e sucessório, você precisa saber que a área é remunerada por um motivo: a responsabilidade do profissional, certo? Então, nós vamos mapear aqui 3 instrumentos, vamos colocar algumas dicas assim que eu diria que, se estivéssemos falando de uma casa, vamos falar da fundação do tema, para que você consiga, quando eu falo com os meus alunos, eu falo, você precisa muitas vezes, não é nem dominar o tema. Antes de dominar o tema, você precisa sentir o cheiro da tragédia. Porque muitas vezes você bate o olho na situação e fala assim, pera, eu preciso parar, preciso pensar, preciso estudar, preciso falar com alguém que tem mais experiência com isso do que eu. Então é isso que eu vou entregar aqui para você. Porque não adianta, não se engane, certo? Nenhum vídeo de 15, 20, nem 2 horas vai fazer com que você consiga entender tudo sobre o tema. Então não adianta a gente se enganar aqui. Você vai saber tudo sobre o tema em 15 minutos. Não, isso seria uma mentira. Eu vou te entregar ali o radar da tragédia, para você olhar a situação que está diante de você, a solução que ouviu falar de alguém, que eu fiz isso, deu tudo certo. Pera lá, isso aqui vai dar problema. Eu vi lá num vídeo X que isso aqui vai dar problema, então deixa eu revisitar a situação. Ok? Esse aqui é o nosso combinado de hoje, tá? Primeira situação, vamos falar do contrato particular. O contrato particular, assim como os outros 2 instrumentos, 2 possibilidades que a gente vai mencionar aqui, tem seus pontos fortes e seus pontos fracos. Na verdade, tudo na vida é assim, certo? Quando eu recebo uma pergunta, Jonatas, olha, qual é o melhor instrumento para uma situação de compra e venda envolvendo espólio, envolvendo inventário? Depende. É o bom e velho depende. E aqui, nessa nossa discussão, isso vai ser uma premissa básica. Então, contrato particular. O que a gente consegue trazer aqui de interessante e de desinteressante nesse contexto? O contrato particular, ele vai ser, aspas aqui, não serei técnico nessa consideração, ele vai ser uma antecipação do negócio, não é verdade? Por quê? No ordenamento jurídico pátrio, como é que acontece a transmissão da propriedade em si? Quando você tem um título hábil a gerar uma mudança de titularidade da propriedade lá perante o registro de imóveis, não é verdade? E o meu contrato particular vai ser esse título hábil? Em regra, não. Em regra, ele não vai ser esse título hábil, certo? Então, ele vai funcionar como um instrumento acessório. É o que normalmente, quando a gente não tem o óbito, porque o óbito ele complica as coisas, é o que normalmente a gente vê em negociações normais de compra e venda. Muitas vezes você tem a assinatura de um contrato particular e a escritura pública é assinada em um momento posterior. Aqui, esse instrumento ele vai funcionar de forma absolutamente idêntica. Só que nós temos um óbito e isso muda um pouco as coisas no campo da transmissão da propriedade. Então, temos um ponto interessante aqui, que é, o instrumento particular, ele vai ser uma forma de já amarrar um compromisso entre as partes envolvidas, porque se o meu instrumento particular ele não tem força de escritura pública, ele também não é, eu não posso equiparar esse instrumento a nada, é como se eu não tivesse assinado nada. Não, aí também não. Nós temos sim um início de compromisso aqui. É importante você entender a natureza, e aqui a gente vai até inclusive lá nos bancos escolares, quando a gente traz a natureza desse contrato, ele será um contrato aleatório. Por que contrato aleatório? Contrato aleatório é aquele em que eu prometo algo que eu não posso entregar agora. Eu estou prometendo um direito futuro, algo que eu ainda vou terminar de obter para vir aqui te entregar.
Quando um herdeiro ou herdeiros, né, ou vamos colocar de forma mais abrangente, eu gosto de chamar de recebedores. Nossa, Jonatas, recebedores? Por que recebedores? Porque podemos estar falando de herdeiros, podemos estar falando de legatários, podemos estar falando de meeiros, podemos estar falando, por que não, até mesmo de credores. Eles são legitimados a participarem do inventário, na verdade. Então, esses raciocínios aqui, com algumas ressalvas, eles vão servir a maioria desses legitimados. Por isso que eu gosto de chamar de recebedores, porque esses legitimados, nem todos são recebedores. Por exemplo, Fazenda Pública, ela vai estar ali participando justamente para cuidar dos interesses tributários, não é verdade? Se você não trabalha com a área, mas está em busca de soluções para uma situação em que você está, você pode entrar em contato também com a gente, pelas informações que estão aqui abaixo desse vídeo, para que a minha equipe coloque você em contato diretamente com um profissional capacitado para lidar com essas questões. Mas por que aleatório? Porque esse ou esses recebedores, eles assinam um contrato se comprometendo a vender uma coisa que ainda não integra a propriedade deles. Perceba lá uma situação em que fica muito fácil de você entender o que seria esse contrato aleatório. Eu sou herdeiro em uma herança e eu já ajustei ali com os meus irmãos que uma determinada casa vai ficar para mim. Mas existem vários imóveis ali. Mas já está tudo alinhado. E eu acho uma pessoa que confia em mim o suficiente para assinar um contrato nesses termos. Antes do espólio ser encerrado com a respectiva distribuição dos patrimônios aos recebedores, eu ainda não tenho propriedade individualizada. Eu tenho um condomínio, tanto que lá no Código Civil você vai ver essas menções de que o espólio ele vai se reger subsidiariamente pelas normas de condomínio. Então você percebe aqui que quando nós estamos diante do espólio, nós temos um grande condomínio, certo? Então como é que eu, nesse exemplo que eu estou te dando, posso pegar e prometer à venda um bem específico? Percebeu a natureza aleatória do contrato? Eu estou me comprometendo a vender algo que ainda não integra a minha propriedade. Aí o tempo passa, esse bem integra a minha propriedade, aí eu estou em condições de terminar esse compromisso que eu comecei por meio de um contrato particular. Esse exemplo, na minha concepção, é o mais interessante para a gente entender a natureza em si do contrato particular. Porque ele mostra o quanto ele é, ao mesmo tempo, flexível, maleável e, ao mesmo tempo, ele traz grandes fragilidades, não é verdade? Então nós temos que ter muito cuidado para lidar com esse instrumento. Aqui vale a máxima de que eu posso realmente alinhar um compromisso e nunca conseguir a transmissão completa dessa propriedade. Porque nesse exemplo que eu estou te dando, se acontece aí um rearranjar de coisas e essa casa não fica para mim, por exemplo. Olha aí. Olha como é que as coisas começam a ficar mais enroladas. Ou se eu, que assinei esse compromisso, venho a falecer no meio do caminho. Não me entendam mal, não estou dizendo que o credor aqui vai ficar a ver navios e perder o dinheiro. Não mesmo. Mas nós temos fragilidades aqui nesse instrumento, tudo bem? Se esse vídeo está fazendo sentido para você, eu convido você a curtir para que esse vídeo seja distribuído para outros colegas que podem ter a mesma dúvida que você tem e também a clicar no botão vermelho para seguir esse canal para você ter mais conteúdo técnico de qualidade na nossa área de estudo. Vamos passar agora para o próximo instrumento? Eu quero falar agora da cessão de direitos hereditários. A cessão de direitos hereditários eu gosto de começar chamando ela de obter o direito a ser herdeiro. Caramba, Jonatas, que loucura! Como assim? Não tem como você comprar o direito de ser herdeiro? Não, realmente não. Eu faço essa comparação porque quando você tem uma cessão de direitos hereditários, você não tem um título aquisitivo. Você tem o direito a comparecer o inventário ou, eventualmente, a promover o inventário, dependendo da situação em que a gente estiver. Então, muito cuidado com isso. Tem gente que olha para a cessão de direitos hereditários como um possível instrumento de transmissão. Definitivamente, ele não é um instrumento de transmissão. Quando você abre lá o Código de Processo Civil e você vai lá onde estão os legitimados a promover o inventário, você vai ver lá o cessionário. Por isso que eu brinco, né, com essa comparação de que você ser cessionário é como se você estivesse comprando o direito de ser herdeiro. Porque você olhava lá para aquele espólio e você olha para aquela massa de bens em condomínio e você quer participar daquilo ali. Mas você não pode. Por quê? Quando você olha para o Código de Processo Civil, você está em um dos incisos? Você está elencado em um dos incisos? Não está, não é verdade? Se você não está elencado, como é que você faz para comprar o direito de estar ali? E aí você olha as hipóteses, cabe perfeitamente esse exemplo, apesar de ser muito pouco comum, nunca vi outro professor usar, mas
você vai entender perfeitamente. Por quê? Quando você olha para ali, olha, herdeiro, viúvo, Ministério Público, Fazenda Pública, você encontra o cessionário lá no meio. Então, você pode ser cessionário por meio de aquisição? Pode. Então, isso aqui é muito importante, é o mais importante de tudo. Eu diria que é a pedra fundamental para você entender o que é uma cessão de direitos hereditários. Cessão de direitos hereditários, você ganhou a carteirinha de herdeiro. Agora você pode ir lá participar do inventário. Jonatas, e por que muitas vezes ela pode ser confundida com essa situação de aquisição do bem? Antes, por uma grande deficiência técnica das pessoas que lidam com isso. Mas, a depender da situação em que acontece essa cessão, por exemplo, uma cessão total em relação a um único bem. Eu vou colocar um exemplo aqui que ajuda a confundir as coisas no sentido de você entender por que as pessoas às vezes fazem essa confusão de aquisição. Agora eu sou herdeiro, eu sou o único herdeiro de um imóvel só. Esse imóvel vai ficar todo para mim. Vou facilitar o exemplo. Esse imóvel vai ficar todo para mim. Mas eu não promovi inventário, não tenho dinheiro ou não tenho interesse em promover o inventário. Eu quero me livrar disso agora e quero transformar isso em dinheiro, esse meu direito. Cessão de direitos hereditários. Aí eu faço uma cessão de direitos hereditários, vendo a minha qualidade de herdeiro, porque agora o cessionário será legitimado a promover esse inventário. E percebe que nessa aquisição que aconteceu aqui, a gente pode, de alguma forma, afirmar que de maneira indireta, de maneira reflexa, esse adquirente, esse cessionário está adquirindo esse imóvel, né? De forma indireta. Por que de forma indireta? Porque eu ainda precisarei do procedimento de inventário. E ainda que a gente tenha essa conexão prática de que, poxa, se agora você só tem um legitimado para um patrimônio, então é só fazer o inventário. É só fazer o inventário, mas não dispensa o inventário. Nós temos essa situação em que você tem, né, na verdade a gente aqui estaria lidando com uma adjudicação, né, não com uma partilha, mas você tem essa situação em que você tem um espólio que ainda não deixou de existir. Tá lá, o espólio tá lá, certo? Aí com partilha ou adjudicação, esse patrimônio passa a integrar o patrimônio dessa pessoa que eu gosto de chamar de recebedora, justamente porque nós temos diversos títulos aqui, tudo bem? Se você trabalha ou pretende trabalhar com sucessões, inclusive área de inventários, aqui embaixo você vai conseguir ver informações sobre a mentoria, que é um ambiente onde você vai estar acompanhado por mim e pela minha equipe de professores e junto com muitos profissionais espalhados pelo Brasil inteiro, com experiências variáveis, e eu tenho a mais absoluta certeza que você vai estar em melhores condições técnicas de tomar decisões lá dentro do que aqui fora desacompanhado. Vamos agora para o nosso último exemplo, falar do alvará para autorização de alienação. Esse aqui é um exemplo que eu considero ele um pouquinho mais tranquilo, porque quando você está diante de uma situação dessa, você já tem a autoridade judicial que, em regra, vai trazer uma outra segurança para essa negociação, para esse negócio jurídico a ser realizado. Tá? Então, eu gosto de trazer alguns pontos que vão deixar o tema mais claro na nossa cabeça, melhor pavimentado. Um ponto bem legal da gente trazer é: não há necessidade de consenso para essa alienação. Muitas vezes, o colega chega e fala assim, poxa, né, podia acontecer uma alienação, mas tem um herdeiro que não quer. Certo, ia ser mais fácil se esse herdeiro quisesse. Certamente seria mais fácil se esse herdeiro quisesse. Mas isso não é um pressuposto. O que isso aqui vai trazer de trabalho para você, claro, fora o tempo, que naturalmente vai ser adicionado aqui numa situação dessa, o que vai trazer de trabalho para você é que você vai ter que ser mais específico na defesa e necessidade de alienação desse bem, certo? O que, a bem da verdade, já é uma regra geral aqui desse nosso microtema, certo? Uma coisa que eu percebo que os colegas confundem muito é o seguinte: você ter a possibilidade processual não dispensa a necessidade de fundamentação do pedido. Muitas vezes o colega chega e fala assim, nossa, eu pedi, o juiz não deu, né? Tá, mas pera lá, vamos refletir por que o juiz não deu. Por quê? Ah, não, eu só pedi. Não, calma, não é assim que funciona. Você tem que justificar. Entendam o seguinte, o inventário, ele tem um caminhar natural. Peguem isso aqui, que se vocês levarem só isso embora desse vídeo aqui, vocês já vão ganhar bastante em termos de inventário. O inventário, ele tem um caminhar natural. E todas as vezes que você quiser que ele saia desse caminhar natural, você precisa justificar. Geralmente, a gente vai estar falando do juiz, né? Do caminhar, a gente vai estar falando de um inventário judicial. Mas, quando você precisa sair dessa trilhazinha, o inventário judicial, ele é uma trilha, né? Você pega lá o rito de inventário no CPC, ele vem, passo 1, passo 2, ele é
é uma trilha. Quando você quer sair dessa trilha, o que você precisa fazer? Você precisa justificar, você precisa demonstrar para o juiz que há realmente um motivo para você sair daquilo ali. E você realizar a alienação de um bem cuja trajetória natural seria ir até a partilha e lá ser distribuído, atribuído, aí você precisa mostrar para o juiz que há uma situação diferente, ok? Agora, um outro ponto aqui do nosso terceiro ponto, em que estamos falando sobre o alvará, tá? Esse ponto é o seguinte, a essa altura, se você não sabe, eu vou te passar uma informação de forma bastante resumida, que é a Fazenda Pública Estadual, ela quer que você declare o bem pelo valor de mercado. Esse é o resumo. Só isso aqui dá uma aula muito maior do que esse vídeo vai ter ao final. Mas esse é o resumo. Então, muitas vezes surge esse questionamento. Ah, Jonatas, mas a alienação, ela pode influenciar nos valores de tributação do bem? Pode, porque a alienação, ela vai demonstrar potencialmente, por que eu digo potencialmente? Porque essa questão de valor de mercado, ela não é uma questão simples. Você, eventualmente, pode ter uma venda abaixo do valor de mercado. Mas a alienação, ela pode sim demonstrar, ali no âmbito dos autos, um valor de mercado diferente daquele que você tentou declarar lá para a Fazenda Pública. Então, se você estiver em uma situação, parêntese, eu não estou estimulando nenhum tipo de conduta irregular, tá? Não é o meu papel, nem aqui, nem nas minhas aulas. Mas, se você adotou como conduta ir lá na Fazenda Pública Estadual e tentar declarar o mínimo valor possível, algum valor, seja lá onde foi que você se baseou, dentro do processo, onde principalmente um rito de inventário, a Fazenda Pública vai estar de olho lá, esse fluxo de informações pode ocorrer em seu, aspas, desfavor. Por que aspas? Porque, como eu já te expliquei antes, e se você não sabe, eu aconselho que você estude mais sobre o tema, o valor que a Fazenda Pública quer que você declare é o valor de mercado. Então, se você declarou um valor incompatível com esse valor que está sendo exposto no momento dessa venda, realmente isso pode soar como um prejuízo. Mas, na verdade, não é um prejuízo. É que está acontecendo a exposição de um valor que foi praticado de forma incorreta.